Olá, seja muito bem-vindo ao canal DevInfra. Eu sou o Wilton Guilherme e essa é a nossa terceira aula do curso de Administração de Servidores Linux para Iniciantes. E na aula de hoje nós iremos falar sobre administração de grupos e usuários em servidores Linux. Então, vamos iniciar a nossa aula. Primeiro, eu vou abrir aqui o meu Hyper-V, ok? Assim como nós temos lá na primeira aula, eu vou deixar o card aqui. Se você não viu como faz a instalação utilizando o Hyper-V, eu vou deixar aqui que a nossa primeira aula foi fazendo tanto a instalação do Debian quanto do CentOS. E a nossa segunda aula nós navegamos pelos diretórios, aprendemos alguns comandos, tá bom? Então, nessa aula, nós iremos utilizar o servidor CentOS, que é o nosso server 02. Aqui é a minha interface do Hyper-V. Eu vou pegar aqui ó, o server 02, selecionei ele. Se você clicar com o botão direito, você vai ter aqui essa opção de conectar. E assim que você clica nessa opção, essa tela, que é a tela da máquina virtual, ela aparece para você. Você pode vir aqui e dar um iniciar nela, e nesse momento o nosso servidor ele vai ser inicializado. Eu estou passando por isso porque algumas pessoas têm algumas dúvidas ainda sobre a questão do Hyper-V, mas é algo bem simples, ele não tem muita coisa para ser configurado, tá? Eu acho que é um dos hypervisors mais simples que tem no mercado, é o Hyper-V. Acho que é mais simples até do que o próprio VMBox. Porém, vamos agora fazer o login com o nosso usuário DevInfra, que foi o usuário que eu criei durante a instalação, e eu vou colocar aqui a senha desse usuário. Pronto, agora eu estou logado no meu servidor. Porém, essa aula a gente vai utilizar um recurso diferente para que fique mais fácil de você entender alguns recursos, alguns comandos que vai ser utilizado, porque quando eu estou dentro do meu hypervisor, eu não consigo selecionar, eu não consigo utilizar o mouse de uma forma adequada, porque como acaba sendo uma aula e eu quero que você entenda e eu preciso frisar alguns pontos, é importante que eu consiga selecionar para conseguir ilustrar qual linha eu estou falando aqui de um determinado comando, de uma determinada saída. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma conexão via SSH. Nós iremos aprender mais para frente sobre como instalar, sobre como configurar. Porém, quem já está acostumado com servidores Linux utilizando em nuvem, principalmente na AWS e no Azure, isso já é algo bem comum. Para isso, para conseguir fazer o acesso via SSH, eu preciso saber o IP do meu servidor. Para isso, eu vou digitar aqui o comando IPADDR. E agora eu consigo aqui ver o meu IP. E para fazer esse acesso, eu vou aqui utilizar então o comando csh devinfra @192.168.91.176. Ele já até tem aqui no meu histórico. E agora, nesse momento, ele está pedindo a mesma senha que eu faço o login ali direto no meu servidor. E eu vou utilizar aqui a minha senha. Pronto, agora eu estou logado no meu servidor da mesma forma que eu estou logado aqui, tá? Então, vou fechar essa telinha, essa daqui fica bem mais fácil para vocês acompanharem, porque é extremamente importante que você entenda todos os comandos que a gente vai fazer. Lá no nosso repositório no GitHub, eu deixei a descrição, o link aqui na descrição do nosso vídeo. A gente tem todos os comandos que serão executados aqui, até mesmo uma explicação muito melhor de como eles funcionam. Serve como um tutorial e um guia para que vocês sempre consultem quando tiver qualquer dúvida. Bom, mas antes da gente começar a criar aqui usuários e grupos e fazer um monte de comando, é importante, principalmente nessas duas aulas, que vai ser essa agora de grupos e usuários e a próxima de permissões de arquivos, a gente conseguir fazer uma história. O porquê? Porque fica muito mais fácil de entendermos como isso é aplicado no nosso dia a dia, tá? E essa história eu vou fazer o quê? Eu vou abrir aqui o browser e vou abrir o ScaleDraw, que é uma ferramenta para que a gente consiga fazer alguns desenhos. E nessa aula, a gente vai falar sobre grupos e usuários, e o nosso cenário a gente tem uma empresa
Essa empresa ela chama Devinfra Corp. A empresa Devinfra, opa, vou até apagar aqui e fazer de novo. Ó, Devinfra Corp. Essa empresa ela foi criada hoje e contratamos 2 usuários. Então vou pegar aqui o símbolo de usuários, vou colocar o usuário 1 aqui e o usuário 2 aqui. O primeiro usuário, eu vou dar o nome para ele de Roberto. O segundo usuário, eu vou dar o nome de Larissa. Tá? Esses 2 usuários, eles pertencem a departamentos diferentes. Então, eu vou colocar aqui como grupos, né? O Roberto, que faz parte do grupo comercial. E agora aqui do lado tem a Larissa, que faz parte do nosso RH. Ok? Então, qual que é a nossa missão agora nessa aula? 2 novos usuários. A empresa só tem servidores Linux, nós não temos servidores Windows. E a gente precisa criar esses 2 usuários, tá? Além desses 2 usuários, nós também precisamos criar esses 2 grupos. Então, eu vou até separar aqui também e dizer que aqui são os meus usuários. E aqui na parte de baixo são os meus grupos. Tá? Então, esse vai ser o cenário que a gente precisa resolver nesta aula, ok? Criar 2 usuários, o Roberto e a Larissa, e também criar 2 grupos, tá? O grupo comercial e o grupo RH. Porém, observa que o Roberto ele precisa fazer parte do grupo comercial e a Larissa precisa fazer parte do grupo do RH. Ok? Então, voltando aqui para o nosso terminal, o primeiro comando que nós iremos utilizar para criar usuários é um comando chamado useradd, tá? Porém, como eu estou utilizando o CentOS, ele me exige que todos os comandos de tarefas administrativas eu execute-os como superusuário. Para executar qualquer comando no Linux como superusuário, eu preciso utilizar um comandinho chamado sudo, ok? Se a gente fizer aqui, ó, man sudo, a gente tem aí a descrição do que significa e todas as opções que nós temos também no comando sudo. Nós aprendemos sobre o man, né, que é o manual ali dos comandos no Linux. Na nossa aula de número 2 eu vou deixar o card aqui também, para que se você tiver qualquer dúvida, você volte também no nosso repositório, que o link está aqui na descrição, tem também como utilizar esse comando man e o comando sudo também, ok? Então, sempre que eu for executar um comando de tarefa administrativa, eu vou precisar colocar inicialmente o comando sudo, tá? Então, para criar o nosso primeiro usuário, que é o Roberto, eu preciso utilizar o comando chamado useradd, ok? Depois que eu digito esse comando, eu preciso dizer o nome do meu usuário, ok? Roberto. Porém, vamos ver aqui uma outra coisa. Se eu fizer aqui, ó, man useradd, eu também consigo ver aqui todas as opções que o comando useradd ele tem. Uma das opções que eu quero que a gente utilize aqui é a opção "-m", tá? Essa opção "-m", ela vai nos dar a opção de criar a pasta home do usuário. Ou seja, quando eu criar esse usuário, uma pasta lá em /home vai ser criada para esse usuário também, ok? Então, eu vou utilizar o comando useradd, vou passar aqui "-m", que é a opção do comando useradd, e vou passar aqui o nome do usuário, Roberto, ok? Olha só, ele deu a permissão negada porque para executar comandos de tarefas administrativas, nós precisamos utilizar o comando sudo para assumir o privilégio de superusuário.
Porém, olha uma coisa importante aqui, uma informação que ele nos trouxe, que eu quero passar com você. No Linux, diferente muitas vezes do Windows, que a gente cria usuários e ele acaba salvando isso em arquivos que a gente não tem acesso, o Linux ele é muito transparente, a gente sabe tudo o que acontece. Então, quando você cria um usuário, atribui uma senha para esse usuário e também cria um grupo, tudo isso fica salvo em arquivos, porque é muito mais simples de você fazer um backup, ok? Para que você não perca a lista de usuários que você tem e também que se você tiver que fazer alguma alteração em massa, você pode muitas vezes utilizar esse arquivo para fazer algumas automações também, tá? Porém, se a gente tentar aqui utilizar o comando cat para acessar esse arquivo etc passwd, que esse é o arquivo onde as informações dos nossos usuários no Linux elas ficam salvas, tá? Olha só, eu tenho permissão de leitura desse arquivo com o usuário sem privilégio administrativo. Então aqui ele mostrou para mim todos os usuários que eu tenho criado. Esses são usuários que o próprio sistema operacional cria por padrão por conta de alguns serviços essenciais, tá? Mas olha aqui esse último usuário, que é o usuário devinfra, que é o usuário comum que a gente criou durante a nossa instalação. E aqui a gente tem um padrão. Eu vou falar primeiro sobre esse padrão e o que acontece. Dentro desse arquivo passwd, a gente tem aqui, o primeiro é o nome do nosso usuário, tá? Que é o nome de login. Depois dos dois pontos aqui, eu tenho esse X, que significaria a senha, mas também a gente vai falar do arquivo onde ficam as senhas. Depois aqui eu tenho o ID do nosso usuário, ou seja, todo usuário, quando a gente cria, ele recebe uma identificação única no Linux. Pode ver que todos os nossos usuários aqui, ó, o root, por exemplo, é o 0, o bin é 1, 2, né? Pode ver, ó, todos os usuários eles têm um ID diferente. Esse ID ele precisa ser único. Depois dos dois pontos aqui, nós temos o Group ID, ok? Então, esse daqui é o ID do grupo. Por padrão, o Linux, sempre quando a gente cria um usuário, ele cria um grupo associado àquele usuário, ou seja, com o mesmo nome, ok? Depois a gente tem aqui o que a gente chamaria de nome completo ou comentário do nosso usuário. Então você pode ver que aqui a gente tem maiúsculo, né? Devinfra, a gente vai utilizar também esse campo. Depois desses dois pontos, eu tenho aqui ó, o /home/devinfra. E se a gente parar para reparar, alguns usuários você vai ver que não tem esse caminho, tá? Ou seja, ele não tem uma pasta root padrão. Mas para usuários, a maioria é importante ter, né? Para que, principalmente quando você tem um servidor compartilhado e os usuários, às vezes, que são administradores, né? Às vezes você na sua empresa tem 2, 3 administradores de rede ou de servidores ou até mais, e cada um quer ter ali a sua pasta para criar os seus scripts, salvar as suas coisas ali, digamos, mais pessoais. Então, essa é uma informação muito importante quando a gente cria o usuário, a gente passar, tá? Que é a pasta padrão desse usuário. E pode ser qualquer outra pasta, tá? Isso é possível de alterar tanto fazendo a edição nesse arquivo, como também passando uma opção no usered ou utilizando um outro comando chamado usermod, que a gente também vai ver que é para modificar os usuários e fazer a alteração dessa pasta home. E por último aqui, depois desses dois pontos, nós temos o /bin/bash, ou seja, vamos imaginar se fosse um servidor onde a gente tinha uma interface gráfica, no Windows, por exemplo, a gente consegue personalizar, remover botão, fazer N coisas. Já no Linux, uma das coisas que a gente consegue atribuir para que esse usuário trabalhe é o shell. Então aqui a gente tem o bash, mas poderia ser o ZSH, que é um outro shell também. Você pode ter um shell personalizado com um monte de configurações já aplicadas e definir para esse usuário. Você pode ver que muitos desses usuários ele não consegue fazer login, tá vendo? Quando tem aqui esse bin no login, são usuários de serviço. Porque para a gente saber, no Linux nós temos 3 tipos de usuários, tá? Os mais comuns, que são os usuários root, ou seja, os usuários que têm N permissões ali de administração. Pode fazer, basicamente é o usuário que pode destruir o servidor e instalar qualquer coisa.
Nós temos usuários normais, que no caso o nosso usuário Roberto e Larissa são usuários normais do nosso sistema, e nós temos usuários de serviço, assim como no Windows nós temos as contas de serviço. Muitas vezes um serviço você precisa ter uma autenticação, uma permissão específica, mas aquele usuário não precisa fazer login, porque é só para iniciar e executar um determinado serviço, e o Linux funciona da mesma forma. Para quem conhece de Docker e trabalha com Docker, isso é algo muito comum nos serviços do Docker, você ter um usuário específico para executar o daemon do Docker em servidores Linux, tá bom? Bom, dado todo esse contexto sobre usuários, vamos agora de fato fazer a prática, e é criar os nossos 2 usuários como nós definimos ali no nosso roteiro, tá? Então a gente tem aqui até no background já ali o que a gente precisa fazer, e o primeiro eu vou fazer aqui sudo user add, vou passar aqui "-m", e o nome do meu usuário, Roberto, ok? Observa que ele pediu a minha senha, tá? E essa senha é a senha do usuário devinfra. Então eu vou colocar aqui, ó. Pronto, o nosso usuário está criado, tá? Ele colocou aqui que uma mailbox, um arquivo já existe, porque provavelmente em algum outro momento esse laboratório ele já foi feito, esse usuário já foi criado. Então vamos colocar aqui também a usuária Larissa. Creio que eu vou receber o mesmo erro. Não recebi o mesmo erro, tá? Mas vamos ver se de fato esses 2 usuários eles foram criados. Então eu faço aqui, ó, eu vou de novo cat/etc/passwd. Olha aqui, os nossos 2 usuários foram criados, tá? E aí eu tenho o usuário Roberto, ele não tem aqui tem a senha, né? E aqui, olha só o ID do meu usuário, pode ver que ele veio bem sequencial aqui, né? Então eu tenho 1001, o grupo também que foi criado é 1001. Olha aqui agora, esse usuário eu não tenho um comentário ou uma identificação desse usuário, né? Eu só tenho o login dele, mas esse comentário aqui eu não tenho, a gente vai adicionar também. E aqui eu criei, né? A gente passou o comandinho "-m" e automaticamente ele criou ali no /home a pasta Roberto, e o bash padrão desse usuário vai ser o mesmo dos outros, que é o único que eu tenho, que é o /bin/bash, tá? Então, se eu fizer agora ls /home, olha só, apenas de criar os usuários, eu já tenho aqui a pasta Larissa e a pasta Roberto criado também, tá? E depois que a gente cria os nossos usuários, a gente precisa definir uma senha para eles, né? Então, vamos colocar aqui o nosso caminho home, para a gente saber que tem essas 2 pastinhas e esses 3 usuários. Para definir uma senha para um usuário ou alterar essa senha no Linux, a gente vai utilizar o comando sudo passwd, tá? Assim como o nome do arquivo onde fica ali os usuários, quando eu quero fazer uma alteração de senha num usuário qualquer dentro de um Linux, eu preciso utilizar esse comando passwd. E eu vou colocar aqui Roberto. E agora, veja só, ele está me pedindo uma nova senha para esse usuário. E aí eu vou colocar aqui. Vai pedir para eu repetir. Tá? E aí ele já colocou aqui que o nosso token, né, ou seja, a nossa senha foi atualizada com sucesso. Eu vou fazer a mesma coisa também para a usuária Larissa, tá? E aí eu vou definir uma nova senha para ela. E essa nova senha é porque quando a gente cria o usuário aqui pelo nosso terminal, ele não define senha nenhuma. Então esse usuário ele estava de fato sem senha, tá? De novo, tudo isso tem como fazer uma automação para você já passar a senha também na hora que cria, tá? Mas aqui a gente vai fazer um pouco mais no detalhe para você entender passo a passo as opções e o que você pode fazer aí no seu dia a dia, porque afinal é para você administrar um servidor e N situações podem acontecer e a gente precisa entender no detalhe como funciona cada opção dentro do nosso sistema operacional, ok? Então aqui a gente já atualizou a senha dos nossos usuários, e as senhas nos nossos servidores Linux, elas ficam no arquivinho /etc/shadow, né? Shadow, assim.
Olha só, como esse arquivo é um arquivo sensível, que é onde estão as senhas, eu não consegui acessar sem passar um sudo, né? Ou seja, sem fazer uma elevação de privilégios. Então, eu vou passar aqui sudo e vou executar novamente o comando. Agora, a gente pode ver as senhas. Aqui tem outras informações, tá? Então, a gente tem informações, por exemplo, da última data de modificação de senha. A gente tem o número máximo de dias que a senha pode expirar, tá? E o tempo de aviso também de expiração das senhas. Então, assim, N opções de senhas. Aqui a gente não tem nenhuma regra. E se a gente for pegar os usuários que a gente criou agora, a gente vai observar que eu tenho o nome do usuário, 2 pontos e a senha, tá? Essa senha, ela é criptografada, por isso que a gente não consegue visualizá-la de uma forma tão simples, também por segurança, tá? Então, aqui ficam armazenados etc shadow, os arquivos de senhas dos nossos servidores Linux. Agora que nós temos os nossos usuários, tanto com as senhas alteradas, quanto já criados com os nossos diretório home, a gente precisa agora passar uma informação que é aquele comentário ou colocar um nome para identificar melhor os nossos usuários, porque vamos imaginar que se o nosso arquivo vou fazer aqui cat, tá? etc passwd. Se esse arquivo a gente começar a ter muitos usuários, só pelo login, por exemplo, se eu tiver 2 Robertos, né? Como que eu sei qual Roberto eu estou me referindo? 2 Larissa, qual Larissa eu estou me referindo? Então, vamos dar nome e sobrenome para os nossos usuários para ficar mais simples de identificar. Para isso, a gente vai utilizar um comando chamado usermod, tá? Que é usermodify. E se a gente fizer aqui um man usermod, a gente vai ver também as opções para utilizar o comando usermod, tá? Também no nosso repositório tem lá algumas informações sobre esse comando, mas aqui na prática a gente vai utilizar usermod. Aí eu vou passar a opção de "-c", que é de comments, e aí eu vou dizer qual que é o comentário. Então eu vou dizer aqui, ó, que o Roberto é Roberto Lima. E depois que eu informei qual é o comentário, eu tenho que dizer qual que é o usuário, que é o Roberto. Ok? Vou fazer aqui a mesma coisa para a usuária Larissa, "-c", e vou dizer que é Larissa Alves, usuário Larissa. Ok? Se eu fizer agora um cat lá no nosso arquivo passwd, olha só o que aconteceu. O usuário Roberto agora, ele tem um comentário que é um nome. Eu consigo saber já qual usuário Roberto eu estou falando. Então, se eu tiver mais de um, eu vou saber pelo nome e sobrenome que foi adicionado aqui no comentário. E poderia ter outras informações aqui também, mas nesse momento a gente quer saber nome e sobrenome para poder identificar os nossos usuários, tá bom? Então, pessoal, para fazer aí a criação de usuários, super simples, tá? Sudo user add -m para que a gente crie o nosso diretório home, e aí a gente passa o nome de usuário, tá? Deu enter, esse usuário vai ser criado, ok? Depois que a gente cria o usuário, a gente precisa definir uma senha, então eu faço um sudo passwd e o nome do meu usuário, e ele vai abrir as opções para que eu insira as senhas também, tá? Com certeza daqui até o final desse curso a gente vai ver outras vezes também esse comando, então não se preocupa, tá? E pratica bastante, porque são comandos que para quem administra servidores, eles precisam estar na ponta dos dedos, tá? Ou também precisa estar sempre na mente ativo para que você saiba sempre como executá-los. E na dúvida, não deixe de chamar o man para que você tenha mais informações também sobre esses comandos. Agora, pessoal, lá no nosso desenho, a gente tinha que criar também, além dos 2 usuários, o Roberto e a Larissa, nós tínhamos que criar 2 grupos. O grupo do comercial, que é onde o nosso usuário Roberto faz parte, e o grupo do RH, onde a nossa usuária Larissa faz parte. Para isso, a gente vai utilizar um comando chamado group add, tá?
Então, se eu fizer aqui, ó, vou até fazer aqui, ó, man group add, tá? Ou group add. Opa, MSN não, né? Man. Olha aí, create a new group, tá? Essa é a primeira informação e aqui eu tenho todas as opções também que o comando group add nos proporciona, tá? Utilizar. Mas, sem delongas, para fazer a criação de um grupo utilizando o comando group add, eu preciso fazer sudo group add e aí eu vou digitar aqui, ó, o nome do meu grupo, tá? O primeiro grupo é o grupo comercial e agora eu vou fazer aqui, ó, antes disso, tem uma outra dica aqui também, tá? Quando a gente cria grupos, da mesma forma dos usuários e das senhas, existe um arquivo onde esses grupos ficam salvos, tá? Então, se a gente fizer aqui, ó, cat/etc/group, olha só, todos os grupos que eu tenho no meu sistema operacional, eles estão aqui dentro desse arquivo. Olha aqui o grupo comercial que a gente criou agora, tá? Eu não criei o do RH ainda, só para vocês verem que ele vai aparecer aqui somente depois que o grupo for criado. Então, no caso de alguém falar um grupo X e você não encontra, se você entrar aqui, esse grupo ele tem que aparecer, tá? Ele tem que estar aqui. E aqui a gente pode ver tanto o ID do grupo, como também a gente pode ver aqui os usuários também, quando a gente criou, né? Cada usuário, ele cria um grupo por padrão, né? Que é o grupo do proprietário, então por isso que ele acaba criando. E agora a gente criou um grupo mesmo aqui chamado comercial. E agora vamos criar o nosso grupo de RH, group add RH, tá? Então se eu fizer aqui /cat/etc/group, já vai aparecer aqui também o grupo do RH, tá? E aí, agora o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa adicionar o usuário Roberto ao grupo comercial. E a gente precisa adicionar a usuária Larissa ao grupo do RH. Para isso, nós vamos utilizar novamente o comando usermod. Ok, pessoal? Sempre que a gente for fazer modificações de usuário, a gente vai utilizar o comando usermod. E agora eu vou fazer aqui um "-a" e um G maiúsculo aqui, que era para adicionar ao grupo. E aí eu tenho que informar qual que é o grupo comercial e depois qual é o usuário Roberto. Ok? Pronto. Agora, nesse momento, o usuário Roberto, ele foi adicionado ao nosso grupo do comercial, tá? E aí, como que eu sei que esse usuário realmente faz parte desse grupo? A gente pode utilizar o comando groups e o nome do usuário. Olha só, então ele diz que o usuário Roberto faz parte de dois grupos. O grupo do Roberto, que é o grupo de proprietário, que é criado quando a gente cria o usuário, e o grupo comercial. E observa, se eu fizer aqui, ó, groups Larissa, olha só, a Larissa, ela faz parte apenas do grupo de proprietário, tá? Então, eu tenho que vir aqui e executar sudo usermod -a minúsculo G maiúsculo RH e dizer o nome da usuária Larissa. Se eu fizer agora o comando groups Larissa, agora sim a Larissa faz parte de dois grupos, tá? Então, se ela fizesse parte de mais grupos, eles estariam aqui depois desses dois pontos, tá? Importante, tá, pessoal? Para ficar frisado, como que você consulta se um usuário, a quais grupos aquele usuário faz parte. Agora, o que a gente precisa fazer também? Todo usuário, ele cria um ID. Se a gente quiser ver o ID desse usuário, se eu fizer aqui ID Roberto, olha só, ele mostra todos os IDs, tá? O ID do usuário, o grupo ID do usuário e ele mostra o ID dos grupos que o usuário faz parte também, tá? Então é importante também essa informação, porque dependendo do contexto, se você precisar ver essa informação, às vezes atribuir para um outro usuário os mesmos grupos, você consegue apenas utilizando o ID, o comandinho ID e o nome do usuário, tá? Aqui eu não vou nem dizer que é um comando, é mais uma opção, tá? E aí, outras coisas que a gente consegue fazer. Agora,
que nós criamos 2 grupos, o que a gente vai fazer? Vamos criar também, olha só, ls/home. Agora nós temos lá apenas Larissa e Roberto. Porém, a ideia é que futuramente a gente consiga centralizar todos os arquivos desses usuários ou desse departamento, porque se a empresa começar a contratar mais colaboradores para o comercial, mais colaboradores para o RH, eu não vou poder falar para que os outros colaboradores acessem a pasta da Larissa ou ficar copiando. Então, dentro da nossa pasta home, nós vamos criar mais 2 pastinhas. Para isso, a gente vai usar o comando mkdir, tá? mkdir /home /comercial. Olha só, permissão negada, então vamos lá, sudo nele, tá? E também vou criar o RH. Tá? Pessoal, esse histórico, cada vez que você coloca aí setinha para cima, setinha para baixo, você consegue ver o histórico do servidor dos comandos já executado no Linux, tá? E eu vou começar a fazer aqui um pouco mais de frequência para conseguir agilizar um pouco e a nossa aula não se estender tanto. Então agora, se eu fizer aqui ls/home, olha só, agora eu tenho essas 2 pastas, tá? Tanto a comercial quanto a pasta do RH. E lembra, quando a gente vai lá no nosso arquivinho cat/etc passwd, os meus usuários, eles caem dentro das suas respectivas pastas. Digamos que pastas pessoais. Porém, a gente não quer que isso aconteça. Quando esses usuários logarem, a gente quer que eles caiam diretamente dentro da pasta dos seus departamentos. Para isso, a gente vai utilizar de novo aqui o comando usermod. Só que agora a gente vai utilizar a opção "-d", tá? Que é de diretório. E aí eu vou passar qual que é o diretório que eu quero que esse usuário acesse e depois eu vou passar aqui o "-m" e o nome do usuário, tá? Pronto, com isso eu já consegui alterar. É que se no caso não existisse a pasta, ele iria criar ali, tá? Então aqui eu posso simplesmente tirar esse "-m" aqui, tá? Então ele já fez essa alteração, não preciso. E eu posso pegar aqui agora, fazer RH e colocar aqui a nossa usuária Larissa, tá? Olha só que agora não deu erro porque eu não passei a opção "-m", né? Ou seja, se eu não tivesse criado essa pasta utilizando o comando mkdir e tivesse feito o comando utilizando o comando "-m", ele já iria criar essa pasta para a gente. E se eu fizer agora aqui um cat/etc/passwd, olha só, agora a pasta home dos nossos usuários mudou, tá? É possível, tá? Dá para entrar aqui no arquivo também, fazer essa alteração direto. Mas vamos imaginar que você tem muitos usuários, esse arquivo fica quase impossível de ler, né? Então, até você conseguir localizar qualquer usuário sem cometer nenhum erro, é muito mais fácil utilizar comandos também, tá? E aí, vamos agora fazer o quê? Vamos imaginar que a gente chegou agora na nossa empresa um gerente, tá? Então, a gente vai criar aqui mais um usuário, tá? User add -m. Esse usuário ele vai chamar Felipe, tá? Que é o nosso gerente. Aí a gente tem que atribuir uma senha para o usuário Felipe, tá? Felipe, olha aí. E como uma forma da gente refazer esse processo, tá? Para fixar aí com vocês. Ó, não consegui atingir as mesmas senhas, vamos lá. Pronto, agora a senha já foi alterada e agora eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar também um grupo, tá? E vou chamar sudo group add and gerencial, tá? Pronto, criei esse usuário e esse grupo. E agora eu vou fazer aqui uma alteração, tá? E essa alteração agora, e aí eu uso o usermod, vai ser de adicionar um grupo, porém não só um grupo, mais de um, tá? Então é possível também, com o comando usermod, a gente adicionar mais de um grupo num único comando para um usuário.
tá? E aqui, ó, antes da gente seguir, eu vou até fazer aqui, ó, ID Felipe. Olha só, o Felipe, ele não faz parte de nenhum grupo, tá? Então, vou aqui de novo. Sudo usermod -ag comercial e gerencial. E quem? O Felipe. Agora, se eu fizer ID Felipe, olha só, eu adicionei com um único comando esse usuário em mais de um grupo, tá? Então, isso também é possível. E, pessoal, para finalizar, a gente aprendeu a criar usuários, alterar a senha dos nossos usuários. A gente sabe que no /etc groups, group, a gente tem os nossos grupos. A gente viu que utilizando ID e o nome do usuário, eu consigo ver ali os grupos que o meu usuário faz parte. Se eu fizer aqui também groups e o nome do grupo também, eu consigo ver os usuários que fazem parte desse grupo, né? Vamos ver aqui o comercial. Opa! Bom, é porque aí eu preciso, na verdade, utilizar o nome do usuário e não o nome do grupo, tá? Por isso que não estava dando certo. Mas se eu fizer groups e dizer o nome do meu usuário, ele vai trazer aqui para mim, até de uma forma mais otimizada, né? Porque quando eu faço o ID Felipe aqui, olha só, ele me traz com o ID na frente. Quando eu faço só groups e o nome do meu usuário, ele traz só o nome do usuário e os grupos a qual ele faz parte, ok? Então, para finalizar agora essa aula, depois que a gente aprendeu a criar, a alterar, adicionar e remover usuários dos nossos grupos, como que a gente faz para deletar os nossos usuários, tá? Então, para isso, a gente vai utilizar o comando userdel, tá? De novo, ó, se a gente fizer aqui man userdel, tem aí todas as opções de como utilizar o comandinho userdel, tá? Então, eu vou fazer aqui sudo userdel e vou apagar o usuário Felipe, tá? Eu vou fazer aqui o "-r", tá? Ó, /home, porque aí eu já deleto também a pasta home desse usuário também. E para eu deletar um grupo, eu vou utilizar aqui também o comando groupdel e o nome do grupo que eu quero remover, tá? E agora, se eu fizer aqui cat etc group, olha só, eu não tenho o grupo gerencial aqui, tá? Apenas o comercial e o RH e os grupos de usuário, dentre outros, ok? Então, pessoal, para fazer gerenciamento de usuários e grupos em servidores Linux, não tem muito segredo. Basicamente, nessa aula nós utilizamos 4 comandos: useradd, groupadd, usermod, userdel e groupdel. 5 comandinhos para você conseguir fazer a gestão de usuários. O mais importante é você conseguir ter um contexto para você aplicar isso no seu dia a dia, ok? E se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Se tiver alguma dúvida, não deixa de se inscrever lá no nosso Discord, que é onde eu consigo tirar todas as dúvidas de vocês, e a gente se vê na próxima aula.